Você já se viu no meio de uma crise que não criou, tendo que consertar um erro terrível cometido por outra pessoa, talvez por um chefe, um cônjuge ou um familiar, com o tempo se esgotando e a destruição parecendo inevitável? Nesses momentos, a nossa reação natural pode ser o pânico, a paralisia ou a vontade de culpar o outro. Mas a Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Abigail, que se encontrou exatamente nessa situação. O marido dela, um homem tolo e arrogante, havia insultado um poderoso guerreiro, e um exército de 400 homens marchava para destruir toda a sua casa. E foi a sabedoria, a coragem e a humildade de uma única mulher que se colocou na brecha e transformou uma sentença de morte em uma aliança de paz. E se você também precisa de sabedoria para enfrentar os conflitos em sua vida, eu te convido a se juntar à nossa família. Inscreva-se no nosso canal Fonte Eterna para sermos edificados juntos. E para já declararmos nosso desejo, deixe um comentário dizendo: Senhor, dá-me um coração sábio. Nossa história no livro de 1 Samuel, capítulo 25, nos leva para o deserto, onde Davi, o futuro rei de Israel, ainda vivia como um fugitivo, liderando um bando de cerca de 600 homens. Naquela região, vivia um homem chamado Nabal. A Bíblia o descreve de forma muito direta. Ele era muito rico, mas duro e maligno nas suas obras. O seu próprio nome, Nabal, significa tolo ou insensato. E ele era casado com uma mulher que era o seu exato oposto, Abigail, descrita como de bom entendimento e formosa de aparência. Aconteceu que os homens de Davi, durante o tempo em que estiveram no deserto, serviram como uma muralha de proteção para os pastores e os imensos rebanhos de Nabal, garantindo que nada lhes fosse roubado. E chegou a época da tosquia das ovelhas, um tempo de festa e de grande generosidade. Davi, então, enviou 10 de seus moços a Nabal com um pedido respeitoso. Era um pedido por provisões, uma forma de retribuição pelo serviço de proteção que seus homens haviam prestado. Mas a resposta de Nabal foi cheia de arrogância e desprezo. Ele zombou dos mensageiros, dizendo: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e a daria a homens que eu não sei de onde vêm? Ele não apenas recusou o pedido, mas insultou a identidade de Davi, o ungido de Deus, tratando-o como um servo fugitivo qualquer. Quando a notícia daquele insulto chegou aos ouvidos de Davi, o coração do guerreiro se encheu de uma fúria justa, mas também perigosa. A honra dele havia sido atacada, e em um impulso de raiva, ele deu a ordem a seus homens: cada um cinja a sua espada. E Davi, com 400 de seus guerreiros, começou a marchar em direção à casa de Nabal com uma única intenção: o massacre. Ele jurou que não deixaria vivo nenhum homem da casa de Nabal até o amanhecer. Enquanto o exército da vingança marchava, um dos servos de Nabal, vendo a desgraça que estava por vir, correu para a única pessoa sensata daquela casa, Abigail. Ele lhe contou sobre o pedido respeitoso de Davi, a resposta tola de seu marido e o perigo iminente. E a reação de Abigail é uma aula de sabedoria e de liderança em meio à crise. Ela não perdeu tempo se lamentando ou culpando o marido. Ela não entrou em pânico, ela agiu. A Bíblia diz que ela se apressou. Imediatamente, ela preparou uma oferta de paz extravagante: pães, vinho, ovelhas assadas, grãos, passas, figos. Ela carregou tudo em jumentos e partiu ao encontro de Davi, sem dizer uma palavra a seu marido Nabal, pois sabia que a insensatez dele apenas pioraria a situação. Abigail, corajosamente, decidiu se colocar na brecha, no caminho da fúria de um exército, para tentar salvar a sua família de uma destruição que era certa. E ali,
Na estrada empoeirada do deserto, a sabedoria encontrou a fúria. Davi e seus homens, com o coração queimando de vingança, viram aquela mulher se aproximar. E Abigail, ao ver Davi, desceu rapidamente de seu jumento e se prostrou com o rosto em terra, em um ato de total humildade. Ela se lançou aos pés dele e assumiu a culpa por um erro que não era seu. "Ah, Senhor meu, caia sobre mim a iniquidade", ela disse. E com uma habilidade diplomática e uma sabedoria espirituais incríveis, ela começou a desarmar o coração do futuro rei. Ela reconheceu a tolice de seu marido, Nabal. Ela afirmou a identidade e o chamado de Davi, lembrando-o de que ele lutava as guerras do Senhor e de que Deus lhe daria um reino firme. E ela o alertou, com ternura e respeito, para que ele não manchasse seu futuro reinado com o peso de um sangue derramado por vingança pessoal. E, por fim, ela lhe ofereceu a provisão que seu marido havia negado. As palavras de Abigail foram como água fresca sobre o fogo da raiva de Davi. Ele parou, ele ouviu, e o seu coração, que estava endurecido pela ofensa, foi amolecido pela sabedoria e pela humildade daquela mulher. A fúria dele se dissipou e ele reconheceu a mão de Deus naquele encontro. Ele disse a ela: "Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me impediste de derramar sangue." Davi percebeu que Abigail não era um obstáculo, mas um instrumento de Deus para guardá-lo de cometer um erro terrível. Ele aceitou o presente dela e a enviou para casa em paz. Abigail voltou e encontrou Nabal em uma festa, bêbado e alheio ao perigo. Com sabedoria, ela esperou até a manhã seguinte para lhe contar o que havia acontecido. E ao ouvir como ele esteve perto da morte, o coração de Nabal desfaleceu nele e ficou como uma pedra. 10 dias depois, a Bíblia diz que o próprio Senhor feriu a Nabal e ele morreu. A justiça foi feita, mas não pelas mãos de Davi. Ao saber da morte de Nabal, Davi louvou a Deus por tê-lo impedido de fazer justiça com as próprias mãos. E reconhecendo a sabedoria e o caráter extraordinário de Abigail, ele a tomou como sua esposa. A mulher que agiu com fé para salvar a sua casa de um massacre foi elevada à posição de rainha. A história de Abigail é um lembrete poderoso de que a sabedoria e a humildade são armas mais eficazes do que a espada. Ela nos ensina que, em meio a um conflito, uma palavra branda, dita com respeito e no tempo certo, tem o poder de desviar o furor. E nos desafia a sermos pacificadores, pessoas que, como Abigail, têm a coragem de se colocar na brecha para transformar a guerra em paz, a maldição em bênção e a vingança em redenção. Que a sabedoria de Abigail te inspire a ser um instrumento de paz em meio aos conflitos da sua vida. Que você tenha a coragem de se colocar na brecha, a humildade para desarmar a fúria com palavras brandas e a sensibilidade para ouvir as Abigails que Deus envia para te proteger. E que o seu coração seja sempre governado pela sabedoria que vem do alto.